Então hoje vamos falar sobre um tema que tem levantado muitas dúvidas e não só entre os empreiteiros, mas também entre clientes particulares e até colegas contabilistas. Quando é que se aplica a taxa reduzida de IVA, de 6%, nas empreitadas em imóveis para habitação? Parece simples, mas há exceções, há limites e há muitas interpretações erradas por aí. Portanto, neste episódio, vamos explicar tudo com clareza. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou o António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade, e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. Em que casos é que se pode aplicar a taxa reduzida de 6%? Bom, a taxa reduzida está prevista na verba 2.27 da lista 1 anexa ao Código do IVA e aplica-se a empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas de imóveis afetos à habitação. Ou seja, estamos a falar de obras em casas ou apartamentos que estão a ser usados como habitação no início das obras e que continuarão a ser usados como tal depois da intervenção. E que tipo de obras estão excluídas? Bom, nem tudo entra para esta taxa reduzida. Ficam de fora, por exemplo, as demolições, construções novas, reconstruções profundas, ampliações, sobreelevações, ou seja, tudo o que seja de natureza estrutural ou crie novas áreas habitáveis fica à taxa normal do IVA de 23%. Além disso, a autoridade tributária também exclui piscinas, saunas, campos de ténis, campos de golfe, espaços verdes ou instalações similares, mesmo que sejam em casas de habitação. E os trabalhos de limpeza e manutenção de jardins também não beneficiam desta taxa reduzida. Qualquer pessoa pode beneficiar, desde que seja o proprietário do imóvel, o inquilino ou locatário, o condomínio, no caso de obras em partes comuns. O importante é que se trate de um contrato de empreitada formal, com preço global acordado e obra definida segundo as regras do Código Civil. E uma dúvida muito frequente é relativamente aos materiais. Não é? Aqui há muita gente que falha e onde a AT tem sido muito clara. Se os materiais incluídos na empreitada representam até 20% do valor total, então o IVA de 6% aplica-se à totalidade da empreitada, ou seja, mão de obra mais os materiais. Mas, se os materiais ultrapassam os 20%, então temos duas hipóteses. A primeira, se os materiais e a mão de obra forem discriminados na fatura, aplica-se 6% na mão de obra e 23% nos materiais. Já se a fatura for emitida com um valor global, sem discriminar, todo o valor será tributado a 23%. Isto tem levado a muitas correções por parte da autoridade tributária, com consequências tanto para o empreiteiro como para o cliente. E as obras em condomínio? Bom, aqui é um regime muito específico. Portanto, as partes comuns dos edifícios, como escadas, telhados ou fachadas, podem beneficiar da taxa reduzida se o prédio for habitacional. Mas garagens, arrecadações ou lojas não entram, mesmo que façam parte do edifício. Se a empreitada incluir diferentes frações,
umas para habitação e outras para comércio ou garagem, é obrigatório discriminar as partes. Caso contrário, aplica-se a taxa normal a todas as obras. Para tentar perceber melhor esta questão, vamos aqui dar 2 ou 3 exemplos práticos. Por exemplo, um senhor quer renovar a sua casa. As obras incluem pintura, substituição de pavimento e remodelação da cozinha. A empreitada está bem enquadrada na verba 2.27 do Código do IVA. Se os materiais forem menos de 20% e a fatura for global, então podemos aplicar a taxa de 6%. Outro exemplo, um casal quer construir um anexo no quintal para converter em escritório. Como é uma construção nova, não beneficia da taxa reduzida e aplica-se então a taxa de 23%. E, por exemplo, um condomínio de um prédio em Lisboa que contrata uma empresa para reparar a cobertura do edifício e pintar a fachada. Pode aplicar-se a taxa reduzida de 6%, desde que o prédio seja habitacional. Para garantir que corre tudo bem, há que ver aqui a questão pelas 2 perspectivas. Então, se for empreiteiro ou prestador de serviços, certifique-se que tem um contrato de empreitada escrito. Faça a correta discriminação dos valores na fatura. Verifique se os materiais não ultrapassam os 20% do valor total da fatura e confirme o uso real do imóvel antes e depois da obra. Se for cliente, confirme com o empreiteiro se a empreitada está enquadrada. Guarde o comprovativo de que o imóvel é afeto à habitação e exija fatura bem detalhada. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contaria.com ou através das minhas redes sociais como o LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.